Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 1º de setembro de 2025, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Irmãos, ao iniciarmos as reflexões do mês da Bíblia, contemplemos com alegria a palavra que hoje Deus nos dirige. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para anunciar a boa nova aos pobres. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele, então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com suas palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho destaca o conteúdo programático da missão de Jesus. A intenção do evangelista é apresentar Jesus como o Messias ungido pelo Espírito, agindo e proclamando a boa nova do reino que se cumpriu em sua pessoa no hoje da história humana. Ao citar a profecia de Isaías, Jesus revela que as promessas de libertação, de reconciliação e de comunhão do gênero humano consigo e com Deus, rompidas pelo pecado, encontraram nele o seu cumprimento. Jesus é a própria salvação. Jesus proclama um ano da graça, um jubileu, Levítico 25, 8 a 12. No hoje, não em sentido cronológico, mas de Kairós, chegou a salvação e a graça de Deus transbordou sobre a humanidade, reconciliando todo o universo. Os nazarenos, por sua vez, o rejeitam, não aceitam um Messias assim, diferente de suas expectativas nacionalistas, quiçá xenófobicas. Quiseram precipitá-lo, demonstrando desde o início o que acontecerá com Jesus na cruz. Jesus, porém, continuou o seu caminho, pregava com autoridade a salvação aos pobres, aos pecadores e aos ricos que se convertem, utilizando a palavra hoje. Meus irmãos, deixar-se tocar pela palavra de Deus é permitir transformar-se por ela. Jesus, na sinagoga de Nazaré, falou de sua missão como enviado do Pai. Apresentou aos que o ouviam por onde passava a verdade do reino, pelo meio dos pobres, humildes e sofredores. O reino do Senhor jamais será de triunfalismo, mas sim de presença redentora junto dos mais excluídos. Os habitantes de Nazaré ouviram falar de Jesus, de sua pregação e dos milagres que fazia por outros lugares. Quando ele volta pela primeira vez, seus conterrâneos se dividem. Alguns o admiram, outros o olham incertos e muitos o rejeitam. É assim. Nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Reações diferentes diante da mesma graça oferecida. Devo examinar-me para ver como reajo diante das oportunidades de salvação que Deus me oferece. Queridos irmãos, o programa missionário de Jesus é a boa nova da libertação. Para isso, ele foi enviado pelo Pai com a unção do Espírito. Entretanto, a Assembleia da Sinagoga de Nazaré não o viu por esse lado, apesar de maravilhar-se por saber que a palavra de Deus era atual no hoje de suas vidas, conforme explicou o filho de José. Por que então a brusca oposição ao Mestre? Por suas últimas afirmações, no tempo de Elias, Deus socorreu uma viúva estrangeira de Sidônia, e no tempo de Eliseu, Deus curou Naamã, um pagão vindo da Síria. Essas palavras feriram a consciência
de serem os israelitas o único povo eleito. Jesus dava sinal de que sua mensagem era para todos os povos e nisso ele era muito contestado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ao iniciar o mês da Bíblia, convido a todos a pegar aleatoriamente, abrindo a sua Bíblia, um texto e rezar, refletir sobre esse texto e ver o que Deus tem para falar a cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus. Em verdade acontece que entre os seus em sua terra e seu chão um profeta não é recebido. É bem fácil tramar rejeição. A Escritura cumpriu-se agora, o que vós acabastes de ouvir, o que disse o profeta Isaías, estáis vendo que vai se cumprir. Era grande o encanto de todos, de José era o filho a falar, mas por que não realiza milagres em sua terra, no próprio lugar? A Escritura cumpriu-se agora, o que vós acabastes de ouvir, o que disse o profeta Isaías, estáis vendo que vai se cumprir. Foi então que Jesus fez memória da viúva que Elias encontrou, estrangeira, humilde e sofrida, a sua casa seu pão partilhou. A Escritura cumpriu-se agora, o que vós acabastes de ouvir, o que disse o profeta Isaías, estáis vendo que vai se cumprir. Israel tinha muitos leprosos, Eliseu Naamã foi curar, estrangeiro também contemplado, porque Deus quer a todos salvar. A Escritura